Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. É, eu sou pastor Carlos Eduardo, sou pastor e advogado. Nesse canal nós falamos sobre temas bíblicos, jurídicos, políticos, né? E hoje eu quero falar sobre 1 Tessalonicenses 5, verso 18, que vai dizer: Em tudo dai graças. Sabemos que não só o país, mas a política, a economia, passam por crises e adversidades. A gente tem visto as coisas cada dia cada vez mais caras, empresas quebrando, guerras, né? Temos visto até mesmo do nosso lado muitas coisas dando errado, pessoas sendo mandadas embora ou trabalhando e não atingindo seus objetivos, casamentos se desfazendo, enfermidade. Muitas vezes nós corremos atrás de objetivos e não alcançamos, e a tendência que nós temos é desanimar. Muitas vezes achar que a vida não dá certo, e muitos até entram em depressão por causa disso aí, né? E vindo muitas vezes até pensar em suicídio. E se você é uma dessas pessoas, né, que tem estado desanimado com a vida, com as coisas, eu quero que você assista esse vídeo até o fim. Se você não é inscrito, se inscreva. E o ser humano, ele é por natureza inclinado ao negativismo, a olharmos, né, para coisas ruins. Inclusive é até importante, né, que principalmente assim pela manhã, não é muito bom você ver noticiário, porque o noticiário só muda muitas vezes assim o personagem, mas fala sobre o político que foi corrupto, vai falar sobre determinado produto que ficou caro, a economia que está quebrando, né? Acidente. E se você for ver, note que o noticiário ele não traz, geralmente não traz nenhuma notícia positiva, só negativa, só bagaceira. Por quê? Porque a psique humana ela foi corrompida pela semente do pecado, e ela é voltada para o negativismo. E é justamente o pessimismo que dá audiência. Coisas positivas, ninguém quer focar, ninguém quer falar porque não dá audiência. São justamente coisas ruins que o povo fica ali em cima, né? E nós temos essa tendência. E muitas vezes, por exemplo, às vezes sai uma notícia de que um avião deu pane na Ásia. Ou, por exemplo, aconteceu, por exemplo, a destruição, ou, por exemplo, caça de baleias no Japão. E eu pergunto, o que nós temos a ver com isso? Entendeu? Uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo, na outra cultura, distante da realidade da nossa vida. Então, muitas vezes nós vemos coisas negativas no noticiário, filmes, novelas, e a gente acha que isso aí não nos afeta, mas você pode falar, não, eu tenho um controle, eu não deixo isso aí me afetar. Mas pode não afetar o seu consciente, mas aquilo entra para o seu subconsciente e vai afetar os seus sentimentos uma determinada hora, né? É por isso que muitas pessoas se sentem oprimidas, se sentem muitas vezes cabisbaixas do nada, sem saber para onde ir, sem saber o que dizer, justamente porque ela está mandando, assim, informações negativas para o seu subconsciente, para o seu consciente, entendeu? Então, nós devemos prestar atenção naquilo que vemos, porque isso nos influencia. E muitas vezes, né, nós até nos entristecemos, mas esquecemos que nós temos um corpo. Deus nos deu um corpo. Hoje, por exemplo, Deus permitiu com que você acordasse. Você está respirando e não paga nada pelo ar, né? Alguns podem até dizer não, por enquanto. Mas você não paga nada pelo ar. Você tem liberdade
de ter a vida que você tem, né? Talvez você tenha aí uma família, você tem um esposo, uma esposa, tem filhos com saúde, né? Você tem, Deus nunca deixou faltar o alimento para você, você tem veste, tem roupa, você mora pelo menos numa casa, nem que seja de aluguel, né? Você tem a sua casa própria, você tem os seus órgãos todos funcionando. E até mesmo você que está enfermo, agradeça, né, pela enfermidade. Porque Deus muitas vezes ele permite que nós vivamos adversidades para que nós venhamos mudar a rota, para que nós venhamos olhar mais para Ele, para que nós venhamos ser gratos. Nós vivemos, por exemplo, num país que não está em guerra, nós temos paz para caminhar no meio da rua, né? Nós temos a liberdade de dobrar os nossos joelhos, de falar com Deus. Nós temos, ainda que, por exemplo, de fato esteja ocorrendo à nossa volta, né? Furtos, assassinatos, divórcios, pessoas sendo mandadas embora, empresas quebrando. Se nós formos ver, nós temos muito mais motivos de gratidão do que motivos para reclamar. É interessante nós falarmos sobre isso, porque quando você reclama, você tem que parar a sua caminhada, você para. Toda pessoa que vive reclamando, ela para na vida, né? E quando a pessoa murmura, o termo murmurar no hebraico significa dar voltas. Você pode ver que quando o povo saiu ali do Egito, eles murmuraram, sentiram saudades das cebolas, das cenouras do Egito e ficaram ali 40 anos dando voltas no deserto. E eu quero te perguntar, você quer parar na sua vida, na sua caminhada em direção aos seus objetivos? Se não, então para de reclamar. Quer ficar dando volta na sua vida? Então para de murmurar. Agradeça a Deus pelo, né, às vezes o arroz com feijão que você tem, né? Agradeça a Deus pelo seu alimento. Agradeça a Deus por tudo à sua volta. Entendeu? Porque quando esse texto diz em tudo dá em graças, é agradecer pelo canto dos pássaros. É agradecer pelo que você já tem. Porque quando nós começamos a agradecer o que nós já temos, Deus multiplica. Porque a gratidão, ela é o princípio da multiplicação. Eu agradeço a Deus pela manhã. Eu falo, Deus, obrigado, né, por essa cama que o Senhor me deu para dormir. Obrigado por mais uma noite. Obrigado porque eu sou pastor, prego a tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela minha casa, pelo meu lar. E eu sempre vou agradecendo e Deus sempre vai multiplicando, né? Deus sempre vai derramando bênçãos sem medidas. Então agradeça a Deus pelo negócio que você, pela fé, você vai fazer, mas já está feito, já deu tudo certo. Agradeça a Deus pelo emprego, agradeça a Deus pela conversão dos seus familiares, agradeça a Deus, né, pela liberdade de você clamar, Abba Pai, que você pode dobrar os seus joelhos e falar com Ele e ser ouvido, né, porque a reclamação e a murmuração, elas fazem com que a pessoa pare na vida, mas a gratidão, ela é o princípio da multiplicação. Veja que quando Jesus estava ali com a multidão, e trouxeram a ele 5 pães e 2 peixinhos que estavam com a criança, Jesus ergue os pães e peixes ao céu e agradece. E logo depois, né, ele alimenta uma grande multidão de mais de 4.000 pessoas. Entendeu? Então, quando você passar a agradecer, ao invés de murmurar, você vai estar atraindo uma energia positiva, vai estar atraindo bênção para a sua vida. Quando você murmurar, for negativo, é isso que você está atraindo. O provérbio vai dizer, aquilo que o ímpio teme é isso que lhe acontece. Ou seja, quando nós colocamos uma energia, o nosso pensamento em algo, é isso que nós estamos atraindo. Então eu já agradeço a Deus pelas portas abertas. Eu já agradeço a Deus porque esse vídeo falou ao seu coração. Agradeço a Deus pela sua inscrição. Eu agradeço a Deus
né? Porque esse vídeo também vai chegar ao maior número de pessoas, pessoas serão impactadas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui falando para você. Amém? Então, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão por você participar do nosso canal e se inscrever. Eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade. E até o nosso próximo vídeo.